Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, o professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas do direito e hoje um tema muito atual, um tema muito importante, com dois convidados da melhor qualidade. Vamos conosco, está no ar A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do A Priori. Agradecendo desde já a você que tem acompanhado os nossos programas, tem curtido o conteúdo dos nossos vídeos. Gosta do conteúdo do nosso canal? Compartilhe, faça seu comentário, mande sugestões sobre novos temas para o A Priori. A sua participação é muito importante para o nosso programa, para o nosso canal. Agradecendo desde já a Faculdade Asa de Brumadinho pela parceria. Vamos falar muito sobre a faculdade ainda nesse programa. Agradecendo o Estúdio Leste, que sempre nos acolhe, sempre com técnica, com mão de obra da melhor qualidade. Você quer fazer o seu podcast, sua aula, quer dar o seu curso? Procure os responsáveis do Estúdio Leste, os contatos estão na tela para você. Pessoal, hoje o A Priori resolveu trazer para você um tema extremamente atual. A gente está vivendo em um momento complicado no nosso país, em todos os níveis, seja político, econômico, social, cultural. E o tema de hoje, exatamente por falar dessa questão, desses problemas todos que a gente está vivendo, além da pandemia, nós vamos falar sobre CPI. Vamos falar sobre as comissões parlamentares de inquérito, vamos falar sobre impeachment. E desde já eu já coloco a todos que estão nos acompanhando que esse programa não tem partidarismo. Esse programa é apartidário. Nós vamos tratar do assunto de forma jurídica para que a gente possa entender constitucionalmente, principalmente, o que é a CPI, o que são as comissões previstas na nossa Constituição. Então acompanhe, o programa vai ser muito interessante. E, para ser mais interessante ainda, dois convidados da melhor qualidade. Dois convidados que têm a capacidade de nos trazer informações ímpar. Nosso primeiro convidado, um grande amigo, professor Hudson Oliveira Cambraia. Professor Hudson, um prazer revê-lo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Boa tarde, Torido. Boa tarde a todos os ouvintes, os participantes do programa. Agradeço pelo convite. É a segunda vez que estou vindo aqui. Fico feliz pela oportunidade. Vamos trazer aí as informações, os temas, como a gente acredita que deve ser pensado, para que cada um tenha as informações, os dados em mãos para poder refletir a respeito desse momento que o país atravessa, né? Os temas que estão envoltos a essa enxurrada de informações que a gente recebe em torno da CPI, cada um forme a sua opinião e tenha condições de refletir e debater de forma mais qualitativa sobre esse tema que é tão importante para a vida de todo mundo. É importante a gente mostrar o direito, né? O que a Constituição prevê. O professor Hudson, vou me permitir ler, professor Hudson, o seu currículo. Professor Hudson é mestre em Direito Público e pós-graduado em Ciências Penais pela PUC-MG, formado em Privacidade de Dados e Sistemas de Segurança de Informação pela Privacy Academy, com certificado internacional em Segurança da Informação e Proteção de Dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive vai ser matéria de um programa aqui do A Priori. Advogado, professor universitário, com experiência em Direito Público, Constitucional, Processo Legislativo, Controle de Constitucionalidade, Direito Administrativo, Orçamento Público, Direito Tributário e Direito Penal. Até me cansei aqui, viu, professor? Parabéns pelo belo currículo e não é à toa que o senhor foi convidado para participar aqui desse tema tão importante. Muito obrigado mais uma vez. E nosso segundo convidado é um sócio aqui já do A Priori, um grande amigo, um colega da instituição, da Faculdade Asa, professor Guilherme Bravo. Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Nos honra muito a sua presença, como sempre. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado a todos que nos assistem. Nosso amigo, colega, professor doutor Hudson, também é um prazer estar aqui com você. E mais uma vez, desejando a todos aí que tenham, que aproveitem bem essas nossas informações, que como o próprio professor Torido já falou, o objetivo aqui nosso, e o próprio doutor Hudson falou, é dar condições a que todos pensem, né, de uma forma um pouco mais objetiva, fugindo um pouco dos nossos padrões usuais e aproveitando, né, igual o Torido falou, esse momento que realmente o assunto ele é pontual.
tá certo? Então, algumas surpresinhas para vocês aí, nós estamos esperando, né? Espero que vocês aproveitem. Obrigado, doutor. CPI. CPI, nós estamos agora em julho de 2021. Uma comissão parlamentar de inquérito que está em andamento no Senado. E muitos entendem que a CPI é um instrumento que não serve para nada, pensam que é um instrumento em que, no final, tudo acaba em pizza. Mas é importante que cada cidadão entenda o que é uma comissão parlamentar de inquérito, por que ela existe, para que ela existe e quais são as consequências de um relatório final de uma CPI, né, que pode comprovar a existência de crime ou não. Comprovar é uma coisa, julgar é uma outra história, né? Então é necessária essa instauração de comissão parlamentar de inquérito em algumas situações. E é exatamente isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Mostrar a importância sem confundir a instituição com as pessoas que compõem as instituições e principalmente a comissão parlamentar de inquérito. Professor Hudson, um tema extremamente importante, extremamente atual. Eu passo a palavra para o senhor para nos dar uma aula de direito constitucional. Vamos lá, então. A primeira informação importante que a gente precisa entender, eu gosto de partir sempre do nome, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, o nome ela ajuda a gente a se localizar em termos constitucionais do que nós estamos falando. A Constituição, quando ela estrutura o Estado brasileiro, ela faz aquela tripartição clássica entre funções estatais, né? Executiva, legislativa e judiciária, e trabalha o tempo inteiro com aquela lógica de freios e contrapesos. Nenhum poder é absoluto. Nem o poder legislativo, nem o poder executivo, nem o poder judiciário podem ser absolutos. E a gente percebe como que eles se interconectam o tempo inteiro. Às vezes eu vejo algumas pessoas falarem assim, mas como a gente tem uma noção, né? Quando você conversa com algumas pessoas, elas percebem assim, às vezes a impressão que dá assim, o presidente tem superpoderes. Não tem. O sistema não autoriza. O parlamento tem superpoderes. Não tem. Nem o judiciário. O próprio judiciário, ele recebe esses influxos. E aí, às vezes, quando você percebe assim, tem alguma certa crítica, por exemplo, de o presidente indicar um membro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma forma de interconectar e evitar que exista um superpoder em relação aos demais. E aí nessa tripartição, com essa função de freios e contrapesos... O famoso check and balances. Checks and balances. Uma das funções do legislativo é a fiscalização do poder executivo. Né? Então, assim, e é interessante isso. Uma vez eu vi um parlamentar falar uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu concordei com ele. Ele falou assim, a gente quer fazer lei demais, mas talvez a gente já tenha leis demais. Talvez o legislativo fizesse melhor o seu trabalho se produzisse menos textos legislativos e fizesse mais o trabalho de acompanhar o trabalho do executivo com a legislação que nós temos. Aplicar a lei. Aplicar a lei. Né? Às vezes, a gente, principalmente novos parlamentares, a pessoa acaba de quer fazer lei, freneticamente, como se o Brasil suportasse. O projeto de lei vai ser dele, né? A autoria vai ser dele. Tem essa coisa meio personalista. Então, uma das funções do legislativo é fiscalizar. Como que ele faz isso? De diversas formas. E aí, a Constituição, ela cria o que chama de comissões, que são grupos de parlamentares. Você tem as comissões permanentes e as comissões temporárias. Comissões permanentes são para aqueles temas que são essenciais para o país. Então, por exemplo, comissão orçamentária. Todo ano você tem uma lei orçamentária. Você tem a lei de diretrizes orçamentárias, tem o plano plurianual, que são permanentes para a organização do próprio Estado. Essas comissões são permanentes, elas existem o tempo inteiro. A Comissão de Constituição e Justiça, que faz o controle prévio de constitucionalidade dos projetos de lei antes que eles se tornem uma norma vigente. São comissões permanentes que são compostas por legisladores que têm essa função, digamos assim. Então, por exemplo, agora, né, a gente vai começar a discutir isso. Estamos discutindo isso agora. O Executivo envia o projeto da lei orçamentária. A comissão vai fiscalizar literalmente qual que foi a postura do Executivo em relação àquele projeto e como que ele vai executar aquilo lá na frente. Então, essas comissões têm essas funções. E tem as comissões que elas são temporárias. Temporárias por quê? Porque elas visam atingir um fato determinado que tem vida curta, vamos dizer, que não tem função direta. E as comissões parlamentares de inquérito, elas ingressam nisso. Por quê? Porque a Constituição diz, quando tem um fato determinado, ou seja, é um fato pontual, é algo que precisa ser investigado, precisa ser apurado no âmbito de fiscalização do Poder Legislativo em relação ao Executivo, pode-se criar uma comissão para essa fiscalização.
Se, eventualmente, este fato, essa denúncia, né, que foi apresentada por qualquer forma, ela tem indicativo de qualquer tipo de ilicitude, é um indicativo. Algo pode ter acontecido, né? E aí a gente começa a fazer um paralelo com o processo criminal. O fato de uma pessoa ser investigada significa que ela praticou um crime? Não. O fato de uma pessoa ser denunciada criminalmente significa que ela praticou um crime? Não. Isso tem que ser apurado. É isso que acontece no âmbito do legislativo em relação ao Poder Executivo. Se há uma hipótese de que algo de irregular possa ter acontecido de forma pontual, existe o fundamento, e aí tem uma questão regimental, né, tem um número mínimo de assinaturas que autorizam a abertura da CPI, instaura-se essa comissão, que nada mais é do que um grupo de pessoas que vai apurar um fato determinado. Então, ou seja, a CPI nasce na Constituição como esse elemento, ou mais um dos elementos que o Legislativo tem para fiscalizar o Poder Executivo, para fiscalizar a atividade. Teoricamente, a gente tem várias, e esse aqui é o ponto. Você acompanha o Poder Legislativo, existem várias CPIs em andamento. Só que muitas delas não dão ibope, não aparecem na televisão, e dá a impressão que ele tem uma ou outra, assim, muito esparsa, mas não é, tem várias. E aqui em Belo Horizonte, inclusive, tem uma CPI em andamento, né, na Câmara Municipal, exatamente sobre a questão da Covid-19, né? Sim. E que não é tão midiático igual a questão da CPI federal, né? Vamos dizer assim. Né? E é importante, professor Guilherme, a gente pontuar que as comissões previstas na Constituição, tanto permanentes quanto as provisórias, são formadas de pessoas. São os nossos senadores. E deputados. Né? E deputados. Dentro da Casa Legislativa. Essas pessoas estão ali investidas daquele poder porque fomos nós que outorgamos esse poder a eles. Né? E aí vem aqueles questionamentos com relação a CPI, tudo bem, mas quem preside, quem relata, quem participa, né, não são capazes, não têm competência para tanto, mas foram eleitos para exercício desse cargo e, dentre eles, essa possibilidade de participar de uma CPI. Se eu bem entendi, né, a sua colocação, quando você está dizendo que elas não têm competência, seria a competência intelectual. Exatamente. Então aí seria um dos aspectos que eu iria abordar, né? Mas como você já adiantou, eu tive a facilidade, né, desses últimas semanas, desse último período, de poder ter assistido, né, com uma certa tranquilidade, né, várias sessões que se realizaram, né, que se realizaram durante esse período. E eu pude observar, dentre outros aspectos que eu vou discutir aqui com o Hudson e com você durante o nosso encontro, que esses inquiridores ou esses inquisidores, né, entenda bem a pontuação das duas palavras, né, eles são de péssima qualidade. Péssima. Totalmente incompetentes diante daquele mistério que ali estão, no sentido de que obter as informações que o professor Hudson falou. Investigar. Né, de investigar. O próprio nome, né, pegando a sua dica do começo, facilita para a gente discutir sobre isso. Comissão Parlamentar de Inquérito. O inquérito no processo penal, nas nossas matérias lá no 6º período, que é quando nós começamos a falar de inquérito, é exatamente isso. Quem responde ao inquérito ou contra quem o inquérito está em andamento, a rigor, administrativamente, mais nada. O inquérito é um procedimento de natureza administrativa que reúne ou precisa simplesmente de indícios mínimos para se iniciar. Acabou. Então, se o cara está respondendo um inquérito, né, uma pessoa que eventualmente possa ter praticado um crime, não é nada mais do que isso. Evidentemente, se houver alguns elementos, vamos oferecer a denúncia, que evidentemente ainda vai ser submetida ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são princípios sacralíssimos que nós não podemos nos abrir mão, e ao final vamos ter a sentença, seja ela absolutória ou seja ela condenatória. E o que está se vendo nessas sessões, né, dessa CPI é exatamente uma ofensa gritante a esses 3 princípios, na minha opinião. Tá? O princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório e, quiçá, da ampla defesa. Então, além deles serem péssimos inquiridores, são até inquisidores.
Porque atropelam, eles intimidam A forma de a abordar. forma da abordagem, não é? O delegado ou o juiz, quando vai promover um interrogatório na fase judicial, ou o delegado na fase policial, ele não pode adotar certos tipos de posturas e de comportamentos sob pena de não só inibir, né, a quem está prestando seus esclarecimentos, como até mesmo para não induzir a determinadas respostas, e às vezes a pessoa que está sendo submetida ao interrogatório ou à investigação, que no caso na Comissão Parlamentar de Inquérito, estão sendo investigadas, sim, várias e várias pessoas, eles ficam com receio até de falar. Por quê? Uma pressão sem precedentes, um disse-me-disse, um fala-me fala, em que às vezes antecipam até opiniões que deveriam ter sido guardadas para o momento final. Então, isso também me traz aqui agora mais um outro princípio, que talvez eles estejam ofendendo com muita sutileza, que é a imparcialidade. Mais uma vez a gente reforça Entendeu? aqui que o a priori ele não está discutindo tendências políticas, Não, sem nem dúvida. defendendo ou atacando quem quer que seja, Quem quer que mas seja. tirando conclusões com relação à intelectualidade, Dentro à capacidade intelectual dentro de da cada um. técnica, não é que o Wilson já falou, e dentro do que eu estou falando, equívoco em cima de equívoco. Mas E aí, o fato é que ela existe. e esse ponto é importante que o Bravo levantou, porque quando a gente pega em termos de teoria constitucional, e aí é um problema, porque esse ponto da CPI é onde o elemento, as funções de cada poder, elas se misturam. A gente sempre fala que cada função estatal, ela tem um poder típico, que lhe é próprio, e tem poderes atípicos. Né? Quando a gente estuda aquele elemento básico de que o executivo pode excepcionalmente produzir norma, o judiciário também às vezes produz norma, o legislativo, por vezes, deixa de fazer a sua função típica e vai fazer outras funções como essa. Essa zona ela é uma zona um pouco cinzenta, Nebulosa. e ela é nebulosa, e é onde, na teoria constitucional, digamos assim, a perspectiva, a visão dela ela é um pouco flexibilizada. É até interessante isso, porque esses itens a gente os eleva de forma muito caro para o Poder Judiciário. Óbvio, né? Assim, o quanto se produziu e o quanto ainda se discute em relação a isso, né? Como se nossos olhos, eles ficam muito atentos à postura do delegado na hora de fazer sua investigação, e qualquer coisa fora disso gera repercussão, inclusive hoje pode gerar repercussão contra a própria pessoa, né? Exato. Do agente policial que produz... que adota determinados comportamentos ou posturas. Né? Vide hoje a própria lei de abuso de autoridade, como é rigorosa em relação à postura do delegado, a postura do magistrado e dos outros agentes envolvidos. E nós que advogamos, né, quando nós participamos de eventual audiência numa delegacia ou no fórum, nós ficamos e temos que ficar atentos a isso, porque compete a nós. Caso nós, porventura, venhamos a constatar uma situação dessa, nós temos que atuar na hora. Excelência, pela ordem. Isso, né? Nós temos que estar atento a esses requisitos do inquiridor, não do inquisidor, né? Do inquiridor, porque ele pode mudar o rumo e o norte de uma investigação e, quiçá, de um processo judicial. Daí a importância do próprio advogado. Do próprio advogado, né? O que a gente tem visto são advogados um pouco passivos. Não pode, né? é isso. Exatamente com relação aos desrespeitos de questões constitucionais, que às vezes ele fala, peraí, realmente a testemunha ou o investigado está sofrendo uma pressão abusiva. Né? Não estou dizendo que está acontecendo. Não é o que a gente tem percebido enquanto profissionais. E para os alunos que nos assistem, né, autoria do Hudson, nós que somos professores e também militamos, os alunos, não só os nossos alunos, como os próprios futuros alunos ou cidadãos que são leigos, eles precisam de entender isso, que o papel do advogado, nesse caso, ou na CPI, como nós vimos que vários dos advogados interferiram, não é? E vieram, buscando exatamente o quê? Exato. Essa excelência do cumprimento da ordem processual. Sim. Dos princípios que são reguladores, sejam eles constitucionais ou não constitucionais, processuais, não vem ao caso, mas que podem mudar e macular o rumo do processo. Eu queria, professor Hudson, não cortando, mas o senhor vai ter a palavra, só falar um pouquinho especificamente sobre a CPI, né? E porque muita gente tem dúvida. Por que a CPI é criada?
né? E não estou falando em modo geral. Por que que existe a CPI na Constituição e por que que ela é gerada, por que que ela nasce, né? É uma dúvida que muitos têm. Vamos lá. Como a gente falou no início, uma das funções, né, do parlamento é fiscalizar o executivo ou fiscalizar fatos que são determinantes para os rumos do país. E aí, né, como você mesmo pontuou, a regra, né, a gente está falando da Constituição, a Constituição ela pensa a CPI no Congresso Nacional, mas as CPIs elas acontecem no Legislativo Estadual e Municipal também. Exato. Tá? Mas a gente, voltando os olhos para as CPIs que são pensadas na Constituição para o Congresso, existem assuntos, vamos dizer assim, que são de extrema relevância para o país e que, eventualmente, aparecem e pode aparecer por qualquer motivo. Pode ser por uma reportagem, por exemplo, ou uma denúncia formal de um órgão ou qualquer coisa do gênero, que chega ao parlamento e percebe-se a necessidade de se investigar. O parlamentar, pensa um parlamentar, um deputado ou um senador, um deputado federal ou um senador da República. Ele, individualmente, ele pode, por exemplo, oficiar a um órgão do executivo requisitando informações. Mas ele não pode intimar um membro de um órgão do Poder Executivo para poder prestar depoimento. Ele precisa de uma instituição para isso. E essa estrutura, ela se chama Comissão Parlamentar. Então, quando se percebe essa necessidade, para além de meras informações, aí se solicita a instauração dessa comissão parlamentar de inquérito. Então pode ser por qualquer motivo. Há alguns anos atrás nós tivemos a famosa CPI do narcotráfico, por exemplo. Não tinha nada a ver com o Poder Executivo, mas era relevante até para entender quais ações estavam sendo tomadas para poder combater o narcotráfico no Brasil, para levantar informações. E isso gera, por exemplo, pouca gente às vezes percebe isso, a CPI do narcotráfico mudou a lei. Um dos resultados finais do relatório da CPI foi, olha, a gente precisa de algumas mudanças legislativas para poder melhorar a capacidade do executivo de proporcionar o combate ao narcotráfico. Agora, formada a CPI, quer dizer, formou-se a CPI, um assunto relevante, formou-se a CPI, e essa CPI tem poderes. Nós temos um artigo na Constituição que outorga esses poderes a essa comissão. E nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente com relação a essa questão do poder que a CPI tem. Quais são esses poderes? Porque são muito questionados. Sim. Muito questionados. O que eles podem e o que eles não podem. Onde tem abuso, onde não tem abuso. Vamos ver qual é essa pergunta. Olá, meu nome é Joyce, eu sou acadêmica de Direito. Cumprimento os ilustres palestrantes, o professor Alexandre Torido, e gostaria de fazer a seguinte colocação. O artigo 58 da Constituição diz que fica garantido que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Eu gostaria de saber o que isso significa e quais seriam esses poderes investigativos, e se esses poderes são ilimitados. Joyce, muito obrigado pela pergunta. É pertinente, é uma dúvida que realmente quando a gente lê aí o dispositivo da Constituição gera dúvida, porque a Constituição fala sobre poderes de autoridade judicial. E aqui há uma impropriedade do texto constitucional, fruto de um histórico que a gente tem que é um pouco esquisito, mas é da realidade do processo brasileiro, porque o inquérito policial no Brasil é conduzido perante uma autoridade judiciária. Então, causa estranheza, né? Porque a autoridade do inquérito é o delegado de polícia. Mas desde sempre, e o Código de Processo Penal já é um senhor, vamos dizer assim, e desde sempre ele tramita perante uma autoridade judicial. Então, quando a Constituição estabelece esse dispositivo, a percepção que se tem normalmente, fazendo aí uma interpretação histórica, né, de quando o texto foi concebido, eles estavam pensando exatamente nisso, nesse inquérito policial que tramita perante uma autoridade judicial. E por que é importante ter isso com muita clareza? Para poder evitar aquele raciocínio de que a comissão ela não dá em nada, vamos dizer assim. Por quê? E aí esse ponto é importante, fazendo o paralelo, né? Como eu sempre brinco, o delegado de polícia, ele teoricamente não, ele não prende as pessoas. O delegado de polícia ele pode ratificar ou não uma prisão em flagrante, por exemplo. E o delegado de polícia não condena ninguém, tampouco diz que a pessoa praticou um crime ou não praticou. Né? Um inquérito policial ele é encerrado com um relatório final. Curiosamente, qual que é o documento que encerra a Comissão Parlamentar de Inquérito? Um relatório final.
E no relatório final do delegado de polícia, ele informa se existem indícios de autoria de um fato que foi considerado, ou, né, materialidade de crime, indício de autoria, e envia isso, todo o material que é produzido, toda a condução que é levada perante uma autoridade judicial. A justificativa é que a autoridade judicial fiscaliza a conduta da autoridade policial no curso. Então, quando a Constituição diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes da autoridade judicial, ela não está dizendo que tem poder de juiz. Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder jurisdicional. Ela não processa as pessoas. Comissão Parlamentar de Inquérito, se ela tampouco processa, muito menos condena. Não se pode e não haveria nenhum tipo de legitimidade constitucional que uma comissão parlamentar de inquérito chegasse à conclusão que alguém deva ser condenado a alguma coisa. Porque não é isso que ela faz. Mas a confusão advém Essa expressão ela é imprópria, né? Essa expressão ela é infeliz. Ela é infeliz. Como algumas outras expressões na nossa Constituição. Ela foi mal elaborada e a percepção é: quem escreveu estava tão habituado com essa realidade que não foi claro na hora de expressar. O texto tem vida própria, né? Depois você coloca no papel, ele Tanto vai... que pegando só um gancho, apesar de ser você que está respondendo a pergunta da Joyce, a própria expressão que nas aulas de processo penal nós utilizamos, né, com base na doutrina, que é muito comum isso, né? A própria polícia investigativa, ela tem o codinome de polícia judiciária. Né? Sim. Então são esses contrapontos que, se nós não nos desapegarmos a ele, essa confusão para o leigo, não é? Que vê aquelas sessões, parece que ali a coisa já está sacramentada. Não. Inclusive, os juízos de valores são proferidos. Né? Não, é o que eu falei. Sim. Antecipação de votos, de opiniões em momentos totalmente inoportunos. Por quê? A imparcialidade. Não é? Essa situação em que nós verificamos nas comissões e nas sessões, em que se antecipam, não é? Conclusões mesmo, antes mesmo da pessoa falar. O relator, ou quem quer que esteja na bancada perguntando, ele já tenta induzir, isso a gente percebe claro, né? Mais uma vez, pegando o gancho do Toledo, sem nenhum viés político ideológico, com qual objetivo? Nós não estamos falando isso aqui. Analisando a técnica. Errado. E já que vocês colocaram muito bem essa questão dos poderes, o professor Hudson colocou bem que o delegado de polícia não tem o poder de prender. Nós tivemos uma situação na CPI Isso aí. da Covid em Brasília, em que houve uma prisão. Né? Aí eu pergunto para os dois grandes colegas penalistas e constitucionalistas, aquela prisão, ela foi legal, foi abusiva ou não? Para mim, flagrantemente legal. Ilegal. Ilegal. Sob duas perspectivas, digamos assim, sob dois viés, vamos dizer assim. O primeiro viés é que a gente precisa perceber que a comissão ela é parlamentar. Esse ponto é importante. Apesar de todo o critério técnico envolto, e o Constituinte sabia disso, o Supremo Tribunal Federal, quando analisa essas questões, também analisa sob essa perspectiva. Nós estamos falando de parlamentares. Parlamentares são políticos, gente. Ou seja, existe ali uma preocupação com a técnica que é muito, muito mais reduzida do que a preocupação que a gente percebe no âmbito do poder judiciário, do poder das polícias, né, judiciárias, porque nas polícias judiciárias, no poder judiciário, você tem profissionais do processo, que não é o caso dos parlamentares. Ali, salvo engano, acho que 2 ou 3 no máximo que são advogados e o policial lá. Tem um senador que é delegado. Né? Então, não há ali profissionais do processo. Então, esse ponto, para começo de conversa, ele já é relevante. Vamos dizer. Então, eles não conseguem, apesar de teoricamente ser necessário, e nenhuma comissão parlamentar conseguiu até hoje, nenhuma vai conseguir, tá? De separar uma coisa da outra, porque eles não são profissionais do processo. São profissionais da política. Profissionais da política fazem política, não toca a comissão parlamentar. O que reina é a condição do poder. É a condição de poder. E é o que lhes dá legitimidade. Mas a gente precisa perceber sob esse prisma, vamos dizer assim. Esse é um dos pontos. O outro ponto, na minha percepção, e esse é bem mais técnico, é que aquela pessoa
que estava sendo ouvida, eu realmente me esqueci o nome agora. Acho que é Mas Luiz. era um dos diretores, Acho que né, é Luiz Roberto. que estava É. no Ministério da Saúde. Desde o início, e aí como o Bravo adiantou, né, você já percebe um adiantamento de alguns juízes de valores, desde o início ficou muito claro que ele era investigado. Ele estava com o nome de testemunha. Eu falo assim, você pode não gostar da pessoa, isso é irrelevante. A percepção é a seguinte, se essa pessoa está ali na condição de investigado, o investigado não tem compromisso com a verdade. Se o investigado não tem compromisso com a verdade, ele não se adequa ao que se denomina falso testemunho. Logo, ele pode ser preso. E aí, infelizmente, é uma coisa que a gente percebe, não só nas comissões, mas em alguns inquéritos policiais também. Algumas pessoas são chamadas na condição de testemunha, mas na prática elas são investigadas. E é para isso que existe o famoso e tão atacado habeas corpus preventivo. Ele já vai prevenido, né? Recebe dia sim, dia também. É. Por que essa pessoa vai ao STF pedir um habeas corpus preventivo? Olha, STF, me intimaram como testemunha, mas eu sou investigado, está escancarado que eu sou investigado, e eu quero ter as prerrogativas de investigado. Inclusive, são decisões extremamente questionáveis. Né? Para o assim, leigo, né, a intervenção do STF é no sentido de restringir a prova. Não, mas eu acho que eu estou entendendo bem o que o Hudson está pontuando pelo seguinte, que quando você recebe uma intimação, uma convocação ou um convite, não interessa o nome que se dê, se não estiver escrito lá que você é investigado ou que você é testemunha, procure saber qual que é a sua condição. Concorda? Sim. Porque é exatamente isso que você está falando. Porque essa atitude preventiva, tanto que o próprio nome de habeas corpus preventivo, é exatamente para quando ele chega nessa comissão, ele não transmude essa posição ou não se confunda. Porque uma eventual pergunta, porque é sagrado o direito, não é? A não incriminação ou não produção de provas contra si mesmo, isso é Pacto São José da Costa Rica, é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, se o sujeito não está obrigado a produzir prova contra ele mesmo, por que ele tem que ir no STF se socorrer de um habeas corpus preventivo? Exatamente por isso que o Hudson está falando. Agora, ainda que ele estivesse na condição de testemunha, já há decisões recentes que falam que mesmo a condição de testemunha, que evidentemente ela não pode calar, omitir ou falar ou negar-se a falar a verdade, né? Ficar em silêncio sob pena de prática do crime de falso testemunho, que na verdade o perjúrio não é um tipo legal, saiu até alguma coisa aí na CPI sobre isso, não foi? O tipo penal, o nome em iuris não é perjúrio, é falso testemunho ou falsa perícia. O perjúrio é trazido de outras legislações, mas serve para ilustrar a conversa. Então, ainda que o sujeito esteja na condição de testemunha, quando eles têm alguma pergunta que o incrimine pessoalmente, já há decisões que ele pode se calar. Mas vai explicar isso lá. Não vão prender a testemunha. Vai explicar para quem está nos assistindo e também. Né? Então você vê, ainda que a testemunha seja, não é? Ela não pode calar, omitir ou falar a verdade. Ela é obrigação dela, por isso que ela pratica, ela presta depoimento sob o compromisso legal de dizer a verdade. Mas se isso influencia ou num ponto X em que vá produzir prova contra ela mesma, ela pode se retrair. Mas não tem jeito de explicar. O que me causa espécie nessa situação toda, não só nessa comissão, mas em outras que a gente historicamente já presenciou, a questão de você ser investigado ou testemunha depende muito do interesse de quem está representando a comissão, né, participando da comissão. Porque, às vezes, você entra como investigado, sai como testemunha. Ou você entra como testemunha e sai como investigado. Várias vezes isso aconteceu lá. Já aconteceu várias vezes. Quer dizer, é o interesse. Né? E essa questão das decisões do STF, que podem ser questionadas, evidentemente que sim. Claro. Né? Mas a gente tem que lembrar sempre o seguinte, o STF, ele é provocado. Ele não atua de ofício. Sim. E ao julgar ou ao decidir, se não monocraticamente, às vezes pela sessão, a base é a defesa da Constituição. O que a Constituição diz? Se é certo ou se é errado, né, não cabe ao Supremo entender assim, mas sim aplicar a Constituição. Se a Constituição está certa ou se ela está errada, é outra coisa também, né? Vamos rever, vamos criar leis complementares, enfim. É um tema muito, muito interessante que a própria decisão de abertura da CPI, ela foi noticiada de modo muito equivocado na minha percepção, né? Porque
ela foi noticiada de tal modo como se o STF tivesse mandado o Senado abrir a CPI Essa da foi Covid. a ideia que se teve. E isso é muito errado. Na verdade, o que a Constituição diz é: subscrito 1/3 dos senadores pela abertura da CPI, abre-se a CPI. 1/3 dos senadores subscreveram e a CPI não foi aberta. Estes senadores foram ao STF, falaram ao STF, a Constituição diz que se 1/3 dos senadores subscreve um pedido de CPI, ela deve ser aberta. E ela não foi aberta. O que o STF fez foi, confirmada a assinatura dos subscritores, deve ser aberta realmente. O STF não mandou abrir. Preencheu o requisito. Exato. Mas aí a forma como foi noticiada realmente dá a impressão que o ministro do Supremo lá deu na telha dele e mandou o Senado conduzir um uma equívoco CPI. muito grande. E nesse ponto, a imprensa, às vezes, ela joga contra, ela causa mais confusão do que informação. Nós vamos falar essa questão midiática daqui a pouco. Mas, professor Guilherme, professor Hudson, a nossa parceira, a Faculdade Asa de Brumadinho, esse ano completa 20 anos. Ainda estamos em aulas remotas, mas com o avanço da vacinação, pode ser que no próximo semestre a gente volte presencialmente. E o professor Guilherme é meu colega na Faculdade Asa de Brumadinho, já está lá há vários anos. Professor Guilherme, eu queria que o senhor falasse quem é o professor Guilherme Bravo. Bem, o professor Guilherme Bravo, que na verdade chama-se Guilherme Carlos de Freitas Bravo, acho que a maioria não sabe, né? Na verdade, o direito me encontrou, né? Eu não procurei o direito. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Voltando aí na década de 80, não é? Eu passei no vestibular em 79, mas na verdade eu queria fazer vestibular de agronomia, por incrível que pareça. E eu já era um piloto comercial de avião frustrado, porque eu não passei no exame de medicina aeroespacial lá na aeronáutica no Rio de Janeiro. Eu já estava no aeroclube que eu ia ser piloto de avião. Mas a agronomia vem em segundo plano, por quê? Porque meu avô sempre teve sítio e fazenda. E eu fui para Viçosa fazer o vestibular, mas evidentemente eu descambei lá em Viçosa, que nós fomos para uma república, né? Fui fazer um intensivo e não consegui estudar. E voltando, né, para Juiz de Fora, que a minha origem é Juiz de Fora, encontrei um detetive, né, no estabelecimento comercial que meu pai tinha, e meu pai conversando, aquele cara ali é detetive. Eu falei, como é que é isso? Eu nunca tinha visto um detetive, né? O que detetive faz? E aí meu pai me apresentou. E ele me explicou isso, faz concurso para polícia, você faz para escrivão de polícia. Eu falei, não, negócio de detetive. Não, escrivão, vai ser escrivão. Né? Você vai trabalhar com os processos, com o inquérito e tal. E para te ser sincero, eu não tinha o que fazer, porque eu tinha que esperar 6 meses para fazer outro vestibular. E eu fiz concurso para a Polícia Civil de Minas, para a Polícia Federal. E aí eu virei escrivão da Polícia Federal. Depois pedi exoneração, 3 anos depois fui fazer escrivão para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eu estava trabalhando no Rio. Pedi exoneração de novo, aí formei em Direito e virei delegado de polícia aqui em Minas Gerais. E aí o direito já estava, já enraizado e é o que eu sou até hoje, né? Posteriormente, né, eu saí também, pedi exoneração da Polícia Civil, virei advogado, quando eu conheci o nobre, né, apresentador do A Priori, doutor Alexandre Torido, e depois fui dar aula na Faculdade Asa, onde já estou lá há 13 anos aproximadamente. Aí vem pós-graduação em processo civil, MBA, Direito de Economia e de Empresa, mestrado em Direito Empresarial. E estamos aí, acumulando as nossas funções. Aula de processo penal. Processo penal 1 no 6º período e processo penal 2 no 7º período. E aí nós estamos juntos já também há quase 13 anos. 13 anos na Faculdade Asa. O professor Hudson também já foi docente lá na Faculdade Asa, muito nos honrou, foi nosso companheiro lá durante muitos anos. Professor Hudson, nós temos um vídeo institucional da faculdade e logo em seguida, para a gente voltar no nosso assunto, nós temos uma pergunta de um aluno. Voltando a essa questão da CPI, falando sobre a questão desse relatório final que o professor Hudson falou agora há pouco, porque de uma CPI se gera um relatório final para ali se inserirem as conclusões da fiscalização que a comissão realizou, né? Então, vamos falar disso aí, o professor Guilherme vai responder. Vamos ver o vídeo e logo em seguida a pergunta do nosso aluno. A Faculdade Asa em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC.
Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade IASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade IASA. Olá a todos, meu nome é Arthur, eu sou estudante de Direito da Faculdade IASA, atualmente estou cursando o 9º período. Quero registrar desde já os meus agradecimentos pela participação no programa. E a minha pergunta é a seguinte: em um relatório final de uma CPI, pode ocorrer a denúncia por existência da prática de crime de responsabilidade pela autoridade pública. Essa comprovação do crime de responsabilidade, ela pode gerar um impeachment? Como que funciona? Agradeço novamente pela participação. Ô Arthur, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação. A sua pergunta, sem dúvida, ela é pertinente. Como o próprio professor Dr. Hudson já adiantou, objetivando, ultimar as conclusões, seja do inquérito policial ou seja da comissão parlamentar do inquérito, o documento final é um relatório. Como o próprio nome está dizendo, é um relatório que vai exatamente pontuar desde o início até o andamento e a conclusão, seja do inquérito ou da investigação, ou da CPI. Essa conclusão ela vai opinar, ela vai indicar, né, algumas situações que podem ser, por exemplo, o encaminhamento ao Ministério Público, como só ia acontecer lá no inquérito policial, que o destinatário final também é o Ministério Público com posterior conhecimento ou não da autoridade judiciária, que dependendo se vai ser objeto de arquivamento ou não, mas isso é uma outra discussão que não cabe agora. E o delegado, né, tem essa prerrogativa de apontar ou não apontar. Essa, como eu estou dizendo, é uma prerrogativa, não é uma opção. Porque se ele colher os indícios suficientes de autoria que apontam que A praticou o crime em relação a B, consequência natural é o indiciamento, e ele então aponta o crime que o investigado praticou. Pronto, acabou. É a mesma coisa na CPI. Se houver elementos que levem aqueles membros da CPI, que evidentemente vão dar informações e suporte ao relator, de fazer esse relatório, e ele chegar a essa mesma conclusão, ele vai direcionar, sem dúvida nenhuma, ao Ministério Público. Se é algum ilícito de natureza civil, pode servir de base para uma futura ação civil pública. Se for um ilícito de natureza criminal ou penal, o Ministério Público vai ou pode determinar, né, uma investigação criminal ou até mesmo, se elementos tiverem, oferecer uma denúncia no crime apontado. E aí vem os dois pontos. Podemos ter crimes de responsabilidade e crimes comuns. Crimes de responsabilidade, o professor Hudson vai depois comentar mais um pouquinho aqui, são aqueles previstos lá no artigo 85 da Constituição, que estão listadas lá as condições em que se caracteriza um crime de responsabilidade. Eu vou falar aqui só 2 ou 3, por exemplo, né? São crimes de responsabilidade atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Por exemplo, se atentar contra a lei orçamentária, que nós falamos aqui agora, né? Tem lá um orçamento, ele fura o orçamento. Responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade. Olha a Dilma aí naquela outra situação. E por aí vai. Depois, no artigo 85, estão listadas lá quais são as situações. E, evidentemente, no caso dos crimes comuns, a história muda um pouquinho, né? Nós temos lá também no próprio Código de Processo Penal as prerrogativas e as imunidades do presidente da República. O presidente da República não é preso em flagrante, né? Nem em crime afiançável ou inafiançável, sim. Não é? E uma série de outras situações que basta também você só olhar lá a Constituição e o Código de Processo Penal. Mas, de qualquer forma, seja crime de responsabilidade ou seja crime comum, pode vir a ser apontado sim. Por isso que nós estamos batendo aqui o tempo inteiro. Por devido processo legal, contraditório, ampla defesa e imparcialidade. Exatamente para não se pretender ou se querer, desde o início dos trabalhos, já alcançar um objetivo que sequer se sabe que vai acontecer. Porque quando o delegado instaura o inquérito, ele tem indícios mínimos de autoria. Pronto. Se aquilo vai ser confirmado ou não, o papo é outro, que é o que o Hudson já falou na comissão.
Se vai chegar a uma conclusão que houve um crime de responsabilidade, que no caso agora é o problema da pandemia, né? Fato certo e determinado, como bem pontuou o Hudson, pode ser que sim, pode ser que não. E se vai acontecer processo e se não vai, dá um tempinho que a gente vai ver mais tarde. Se pode gerar ou não o impeachment. Né? E se pode gerar um impeachment ou não, porque aí no caso é um crime de responsabilidade. É importante a gente lembrar, professor Hudson, que o relatório final é uma conclusão das investigações, não significa que vai haver um impeachment imediatamente. Óbvio, que é um significa outro que procedimento. não vai se iniciar um novo procedimento, né, que é já de outra esfera. Estamos longe disso por enquanto. Exatamente. Longe. Existe, é interessante, existe a famosa frase de acabar em pizza, né? Dizem, né? Reza a lenda que essa expressão ocorreu na década de 80, estava tendo um problema grave no time do Palmeiras, em São Paulo. E aí, quebrando pau, gente chamando polícia. Essa pra mim vai ser curiosidade, eu não lembro disso não. E aí, um dos diretores foi lá, comprou dezenas de caixas de pizza, levou para os vão comer. E aí todo mundo comeu. Eu não lembrava desse episódio. Acalmou os ânimos e resolveu os problemas. É. E aí um comentarista disse assim, acabou em pizza. Ou seja, não aconteceu nada. Não deu problema. Daí que jornalisticamente surgiu essa expressão acabar em pizza. Não, e outra coisa, e depois o próprio processo de impeachment, né, que evidentemente você pode falar com mais propriedade do que eu, tem certas peculiaridades e pontualidades totalmente próprias do processo. Não é assim também, não. Sim. Não é? Depois... Não é automatismo. Não, isso não é automático, né? não. E aí, por que é importante a gente separar uma coisa da outra? Para poder quebrar essa ideia, porque a comissão parlamentar de inquérito, ela acaba... E exatamente por não ter clareza da função da comissão parlamentar de inquérito, a opinião pública se sente um pouco frustrada. Porque não aconteceu nada. Mas aí a gente, de novo, faz o paralelo com o inquérito, né? O inquérito acaba e ninguém foi condenado. Então não aconteceu nada. E realmente porque não é essa a função. Então, como eu falei, às vezes o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ele pode chegar à conclusão assim, então nós precisamos reformular a lei orçamentária. Isso pode ser o resultado de uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Sim. E isso virá um projeto de lei que vai ser votado para alterar. Ou então, a gente pode gerar a perspectiva de necessidade de alteração de algum rito constitucional. Também pode gerar uma proposta de emenda. Não necessariamente apontar alguém como criminoso, ou que tenha praticado algum crime. Uma das consequências. E aí vem, né, inclusive, é interessante isso, porque às vezes isso gera muita confusão, a palavra crime, né? Quer dizer, os crimes que a Constituição, na minha percepção, também de forma muito imprópria, chama de crimes de responsabilidade, na verdade são sanções políticas. Políticas, né? São políticas. Política. Tanto que o julgamento é político aonde? O processo de impeachment ocorre no parlamento. No parlamento, é um processo político. É político. Que é diferente do crime comum. O crime comum, sim, é um processo jurídico. Judicial. Que tem que ir para a autoridade que tem competência para deflagrar um processo penal, que é o Ministério Público Federal ou Estadual, no caso do Congresso Nacional, o Ministério Público Federal, que vai diante da Justiça Federal denunciar. E no caso de um crime comum do presidente, STF, julgamento pela Suprema. Não é assim, não. Né? Então, no caso aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma comissão política, que é composta por membros do parlamento, que são políticos. Não é? Agora, como o Hudson falou lá no comecinho, objetivo de qual? Tá certo? Vamos confirmar. Tá errado? Vamos mudar. Não é? Então, quando fala, por exemplo, só para pontuar uma coisa dessa comissão que eu lembrei aqui agora, aquelas tratativas, né, daqueles contratos, esse pessoal dessas empresas que foram lá, os intermediários, de fazer... Mas, gente, eu fiquei pensando um dia desse, a própria fornecedora de uma das vacinas, que evidentemente não vou comentar aqui, ela já falou que ela não trata com empresas, ela trata com governos. Então, ela, se viesse a vender, ela venderia para governo e não com uma distribuidora, um intermediário para vender para o governo. E isso foi pontuado lá que os caras estavam querendo fazer isso. Mas como? Será que seria crime impossível? Não sei. Então, são certas coisas que precisa se pensar direitinho para não misturar, não é, as ideias e cuidado com os objetivos. Né? Que a gente prometeu até não falar um pouquinho disso, mas às vezes é indissociável, não é difícil. E é importante, professor Guilherme, professor Hudson, isso que o senhor colocou com relação aos pensamentos e às ideias que se tem sobre uma CPI.
né? Porque nós temos uma mídia, uma imprensa, que ela é, em certo ponto, tendenciosa, Sim. e às vezes a própria mídia leva ao conhecimento, não todas, leva a conhecimento do público determinadas situações que induzem ao público a desacreditar na CPI, a desacreditar em uma conclusão possível de uma CPI, né? A questão midiática, que agora há pouco nós falamos sobre ela, ela impacta muito com relação, inclusive, às conclusões do relatório. Sim. Não sei se a opinião do senhor é essa. Então, nesse ponto, é interessante, eu gosto de fazer um paralelo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. A imprensa, ela sempre, o papel dela sempre ganha muito peso nos momentos, nos processos eleitorais. E pouca gente sabe que o TSE tem um entendimento muito sólido, muito antigo, e eles dizem isso com todas as letras, não é uma inferência, não. Isso é dito com todas as letras. A imprensa pode ter lado. A imprensa pode ter partido. A imprensa pode ter candidato. Isso é expresso. A imprensa pode dar espaço para um candidato e negar espaço para outro. Sim. Por quê? Porque ela faz parte da sociedade. E assim como eu posso Ela ter é um livre, espectro político, você pode ter o seu. O professor Bravo pode ter o seu. O veículo de imprensa também pode. E aí, qual que é o posicionamento desse Então, dentro dessa liberdade de fala, ela apresenta o que ela entende como adequado. E aí, trazendo isso para esse viés, a gente percebe assim, não é só no período eleitoral. E é interessante porque, por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, é muito nítido. As pessoas sabem qual é o posicionamento de cada veículo. Canais de televisão, inclusive. Os canais de televisão, os jornais, Exato. eles são bem específicos. Qual que é republicano, qual que é democrata, isso é muito claro. A gente vê isso no Brasil hoje. E aí, mas acho que no Brasil Mas isso é pouco discutido. Eu também concordo com isso você. tinha que ser mais Não declarado. está muito declarado, Mas, olha, não está claro. o veículo tinha que falar assim, o meu posicionamento político é esse. A Fox Meu nos posicionamento Estados Unidos, aquele. a Fox nos Estados Unidos é evidentemente Donald Trump. Percebe? Então assim, É uma tendência velada, vamos colocar assim. essa clareza. Por que é importante essa clareza? Para que a gente consiga, ao absorver a informação, saber que tem um ponto de fala, percebe? Então, por exemplo, eu gosto de fazer um exercício muito interessante, que eu gosto de acompanhar os mesmos fatos por veículos diametralmente opostos, digamos assim. Exatamente para poder conseguir fazer esse contraponto e perceber. Porque é linguagem, né, gente? É posicionamento. E pegando o gancho no que você acabou de falar, eu vi ontem, né? Também não vou falar qual canal de televisão, mas posso falar a pessoa que pronunciou, porque é uma pessoa evidentemente pública e está no foco, que é o presidente da República, que saiu do hospital ontem. Fizeram lá uma entrevista em volta dele, estava todo mundo lá, e eu assisti a entrevista dele na íntegra, né? Que foi 3 ou 4 minutos mais ou menos. E ele falou que ele agora vai ter que fazer um regime alimentar, né? E que ele vai ter que mudar os hábitos dele, coisa e tal. Vocês podem perceber que eu não sirvo muito de exemplo para ninguém em relação ao regime alimentar. E aí ele continuou a falar. Passou. Hoje de manhã, eu vi um outro canal de televisão que passou a reportagem dele. 3, 4, 5 minutos depois, colocou uma tarja embaixo assim: presidente Bolsonaro disse que não serve de exemplo para ninguém. Pô, mas não foi isso que ele falou. Ele falou que não serve de exemplo para ninguém em relação à dieta e ao regime alimentar. Por quê? Porque ele tá gordinho, tá fortinho. Então é isso que você está falando. É um perigo isso. Amigos, infelizmente a gente chegou a... Não, vamos prorrogar aqui mais um segundo mais tempo. uma Aí meia não tem hora? jeito. Vamos fazer aqui uma prorrogação. Mas infelizmente a gente tem os nossos horários aqui. E é um tema muito interessante, muito atual, polêmico. E a gente tem caracterizado aqui o A Priori exatamente por essas polêmicas. A gente tem trazido aqui alguns temas de discussão bastante interessantes. Professor Hudson, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Muito obrigado, Torido. Muito obrigado, professor Bravo, pela companhia, aos alunos e ouvintes da Faculdade ASA. Tenho um carinho lá, passei muitos anos lá na companhia de vocês. Então, para mim é sempre especial estar aqui, poder contribuir, poder conversar com todo mundo. Espero ter ajudado também a elucidar isso e a gente está à disposição para poder falar sempre que preciso, sempre que a gente tiver algo para contribuir. Muito obrigado. Não tenha dúvida disso. Professor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. As portas estão sempre abertas, mas o senhor está sempre aqui dentro, então não precisa nem falar sobre isso. Obrigado, Dorito. Obrigado. Já estamos aqui realmente em várias oportunidades.
papo muito agradável, né? Descompromissado, conversa clara, objetiva, mudando um pouco a forma de nós passarmos, né? As nossas experiências. Não vamos botar nem conhecimento, não, as nossas experiências. E já que eu tenho, assim, uma certa participação aqui no A Priori, depois você me fala qual que a gente conversa ali fora. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal, chegamos ao final do mais um A Priori. É um tema, como eu disse, muito interessante, muito importante. Vamos pensar, né? Vamos externar as nossas opiniões dentro daquilo que é a legalidade, dentro daquilo que é a realidade, sem tendências, sem paixões. A CPI é importante. As comissões parlamentares são importantes, estão previstas na Constituição e não vamos confundir essas comissões com as pessoas que estão atuando nessas comissões. Mesmo porque quem colocou essas pessoas lá dentro fomos nós, né? Se eles têm capacidade intelectual ou não, aí a gente precisa refletir um pouco mais. Nós temos eleições aí no próximo ano, a gente está sentindo na pele o que é votar mal, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não percam os próximos programas. E se você gostou, compartilhe, vamos curtir, coloque seus comentários. A sua participação é muito importante, a sua responsabilidade na divulgação dos temas, dos conteúdos do programa é muito importante. Precisamos muito de vocês. O sucesso do A Priori depende de vocês e desses convidados com esse gabarito, com essa qualidade. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um grande abraço.